E a gente continua o nosso AgroSucesso nesta manhã e eu quero saber quais são as suas dúvidas e o que você já sabe sobre o Plano Safra. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, nós vamos conversar agora com a coordenadora de crédito rural, Brenda Becker, que já está por aqui. Bom dia, Brenda, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Satisfação recebê-la aqui para a gente falar de um assunto que é muito importante, principalmente para o nosso agronegócio, para você produtor rural. Bom, para a gente começar, vamos explicar o que é Plano Safra, já que tem muita gente que acompanha o programa que talvez não é muito familiarizado, né, com o Plano Safra, Brenda. Certo. Bom, o Plano Safra ele é divulgado anualmente pelo governo federal. Ele contempla todas as taxas, as linhas, os limites de financiamento que vão rodar durante aquele ano safra, de 1º de julho, sempre até 30 de junho do próximo ano. Então, o Plano Safra ele vem trazendo ali qual que vai ser o foco. Por exemplo, esse ano a gente teve foco na sustentabilidade, a gente teve foco em benefício dos pequenos e médios produtores. Então, o Plano Safra contempla todas essas informações. Excelente. Bom, e quais são os setores beneficiados pelo Plano Safra? O governo federal já havia sinalizado e com a divulgação do Plano Safra se concretizou que seria beneficiado um foco maior, os pequenos e médios produtores. Então, a gente tem o PRONAF, que é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar. Tivemos várias melhorias, redução de taxa, aumento de prazo, aumento de limite por CPF. Também tivemos muito benefício para o médio produtor, que é o PRONAMP, Programa de Apoio aos Médios Produtores. Excelente. E quem que financia esse Plano Safra? Como que funciona? Então, o recurso que vem do crédito rural é financiado, vamos dizer assim, por todos os brasileiros, né? A partir da arrecadação de impostos, tem as métricas bem certinho. A cada tipo de imposto, uma parte é direcionada a fim do crédito rural. Bom, e quem elabora esse Plano Safra? Governo Federal em conjunto com o Ministério da Agricultura, MAPA e MDA. Excelente. Bom, imagino eu que eles devem acompanhar as demandas do setor, né, Brenda? Devem Com acompanhar, certeza. entender o que o produtor rural precisa. Por exemplo, agora, como você disse aí, com o foco de beneficiar, por exemplo, os pequenos produtores. Pequenos né? e médios. Pequenos Sim. e médios. E para eles, quais são as linhas de crédito? O que tem à disposição nesse Plano Safra para o pequeno e para o médio? Bom, foram mantidas as linhas de custeio, investimento, comercialização, industrialização, os programas agropecuários do BNDES e em todos esses programas e linhas tivemos ajustes, melhorias em taxa, redução de taxa, aumento de prazo, aumento de limite por CPF, tudo de maneira que possa beneficiar o produtor rural nesse cenário que a gente está passando agora, que é um período aí de baixa no preço dos produtos agrícolas. Então, para os grandes produtores, as taxas foram mantidas e para os médios e pequenos foram feitos alguns ajustes nas condições de financiamento a fim de beneficiá-los. Bom, você é um especialista nesse assunto, analisando esse Plano Safra com o anterior. Mudou muita coisa? Ficou melhor? Qual que é a análise que vocês fazem desse Plano Safra? No plano da agricultura familiar, realmente tivemos muitos benefícios para os pequenos produtores. No âmbito ali do médio e do grande, as taxas basicamente foram mantidas. Para o médio produtor ainda tivemos algumas melhorias, o volume de recurso aumentou em 40%, o teto de financiamento também subiu de 430 mil para 600 mil nas linhas de investimento. E dentro dos grandes produtores, as taxas foram mantidas. A gente verifica assim, que o foco do governo nesse Plano Safra foi a sustentabilidade, investir em programas de agropecuária sustentável. Excelente. Bom, e com relação ao crédito? Vai faltar crédito ou não? É melhor que o produtor faça essa contratação de imediato, que ele aguarde? O que você está sentindo aí? Porque quando eu conversei com alguns produtores, eles disseram, olha, o último esgotou muito rápido, né? Quando a gente foi em busca desse crédito, já tinha acabado, não tinha mais. E para esse? Bom, esse Plano Safra foi anunciado aí por toda a mídia, né? O maior Plano Safra da história, devido ao montante de recursos que foi disponibilizado.
mais de 435 bilhões. Foi um aumento de 28% em comparação ao recurso disponibilizado no ano safra passado. Então, assim, a gente teve, sim, um aumento considerável de recurso disponível na praça. Tivemos uma outra melhoria na sistemática dos programas agropecuários do BNDES. Esse ano, justamente por o governo ter visualizado que os recursos se esgotavam assim que virava o ano safra, eles fizeram uma sistemática diferente. O recurso ele só vai ser repassado por trimestre, a fim de que durante todo o ano safra tenha recurso que não tenha escassez. Por exemplo, a gente tem a Tecnoshow, que é uma feira muito importante aqui na nossa região, que acontece em abril, e geralmente quando chegava na época da feira, o recurso dos programas agropecuários do BNDES, que tem uma taxa muito atrativa, já tinha esgotado. Agora, com essa nova sistemática, a meta é que tenhamos recursos durante todo o ano safra. Então, quando chegar na época da Tecnoshow, teremos recursos sim. Excelente. Bom, a gente às vezes ouve algumas informações e é interessante a gente checar com quem entende do assunto. Então, a gente está conversando aqui com uma coordenadora de crédito rural, que é a Brenda Becker, e ela está tirando as nossas dúvidas. E eu tenho algumas aqui de alguns produtores rurais que disseram: Leonardo, verifica se é verdade que nós vamos ter que dar entrada no Plano Safra para ter acesso a esse crédito. Então, você ouviu falar sobre isso? Isso é fake news ou não? Porque hoje tem de tudo, né? E alguns me procuraram dizendo: olha, eu fiquei sabendo que parece que eu vou ter que dar uma entrada de 30% para ter acesso ao Plano Safra. Isso é verdade ou é fake news? Olha, eu desconheço essa informação. No momento que o produtor vai procurar o acesso ao crédito, é importante que ele busque uma instituição financeira de confiança, né, que ele tenha uma assessoria, tanto da parte da assessoria técnica quanto da assessoria financeira, para poder encontrar uma melhor solução que se enquadre nas necessidades que ele realmente tem. Então, assim, realmente a gente tem muita fake news, tem que tomar cuidado, tem que buscar informação de qualidade, buscar uma instituição financeira séria, com compromisso, né, para não entrar em alguma exigência, assim, que na verdade não é publicada pelo governo, né. E nós temos muitas instituições credenciadas para disponibilizar esse Plano Safra. Temos, sim. São todas as instituições bancárias ou não? Não. A instituição financeira, para ela trabalhar com o crédito rural, ela precisa ter uma autorização junto ao Banco Central. Então, assim, é um processo moroso, são muitas documentações, não são todas as instituições que têm a autorização. Excelente, é bom que o produtor fique atento a isso. Outra informação interessante da gente falar aqui: como que o produtor rural pode ter acesso a isso? Quais são os requisitos para ele conseguir contratar esse Plano Safra? Bom, é necessário que ele tenha inscrição estadual ativa, o Sintegra. Ele vai ter que comprovar a exploração em algum imóvel rural. Então, às vezes pode ser um imóvel próprio, às vezes pode ser uma área arrendada, um contrato de comodato. A gente vai precisar dessa documentação. E serão verificadas, assim, a critério de cada instituição financeira, é verificada a capacidade de pagamento, possibilidade de oferta de uma garantia, viabilidade do projeto técnico, viabilidade do item que será financiado. E você acredita que o produtor realmente vai contratar esse Plano Safra? Acredito que sim. Eu pergunto isso porque eu tenho visto muitos produtores, por exemplo, dizendo: eu vou preferir ir numa cerealista, por exemplo, que hoje tem trabalhado com essa parte de troca, né, que eles fazem as trocas em cooperativas, sim, do que realmente contratar o Plano Safra. Você, trabalhando com isso, você percebe que o produtor vai aderir a esse Plano Safra? Eu acredito que vai sim. As necessidades dos produtores rurais, elas, conforme o tempo passa, cada vez só aumenta. Então, assim, esse volume que o governo disponibiliza com o crédito rural, recurso controlado, repassado, com as taxas mais baixas, ele acaba nem sendo suficiente, né? Como a gente comentou aqui, a gente vê um cenário aí no ano safra passado, os recursos da parte do BNDES, eles esgotavam praticamente na virada do ano safra. Então, eu acredito que o produtor vai continuar assim, procurando as linhas de crédito junto às instituições financeiras, porque realmente é uma necessidade e é uma parceria boa feita entre o produtor rural e a instituição financeira. E os prazos de pagamento? Os prazos variam de acordo com o item financiado. Então, dentro do custeio, a gente tem um prazo mais curto, dentro do investimento são prazos de operação mais longo, vai depender muito do que é a finalidade do projeto. Bom, para a gente encerrar,
as suas recomendações como especialista nesse assunto para o nosso produtor rural? A minha recomendação é: procure uma instituição financeira séria, de confiança, procure uma assessoria técnica também séria, de confiança. Nós sabemos que esse ano safra ele será desafiador, estamos passando por um momento de baixa no preço dos produtos agrícolas, então é importante que a gente tenha informação de qualidade e com seriedade. Excelente. Coordenadora de Crédito Rural, Brenda Becker, muito obrigado pela participação com a gente nessa manhã. Muito sucesso para vocês. Obrigada.